Falo sobre o Vasco vencendo apesar de Fernando Diniz, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco que venceu apesar de Fernando Diniz. Cruz Maltino foi ao Recife e bateu o Sport por 3-2. Gols de Nuno Moreira, Coutinho e Verratti. Enorme pressão do Sport nos minutos finais. A impressão que eu e todo mundo teve é de que o Vasco foi cansando e o Diniz demorando para fazer substituições. E essa demora fez com que o Sport se lançasse ao ataque, não fosse por uma fragilidade do adversário, e é possível que o Vasco tivesse perdido esses 3 pontos fundamentais para, por exemplo, tirar o Cruz Maltino da zona do rebaixamento. A nova tabela de classificação aponta o Vasco em 15º com 22 pontos. É bem verdade que ele tem a mesma pontuação do Santos, 16º, e do Vitória, o 17º colocado. Vitória já na zona do rebaixamento por conta dos critérios de desempate. As críticas ao Diniz têm tomado mais volume, mas o presidente do Vasco, o Pedrinho, tenta segurar o treinador, até por entender que ele é a melhor opção à disposição. Só para completar, registrar que o Sport segue na lanterna do Brasileirão com apenas 10 pontos conquistados em 20 partidas. A saideira sobre o Vasco, Maxime Domingues foi emprestado ao Toronto, time que disputa a Major League Soccer. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que resolveu recorrer ao futebol na América do Sul para trazer reforços. O clube encaminhou a contratação de 2 jovens promessas do futebol sul-americano. O primeiro deles, o volante paraguaio Brian Grance, que pertence à Olímpia, chegou a ser colocado no São Paulo. O tricolor desmentiu essa história. O outro, um meio-atacante venezuelano chamado Santos Torrealba, que pertence ao Zamora. Ambos têm 18 anos de idade e chegam por empréstimo de 1 ano com opção de compra a princípio. Ficam no time sub-20, mas podem ganhar minutos no time principal caso demonstrem qualidade. Só para completar, o Cruz Maltino também está tentando a contratação de Alan Saldívia, zagueiro uruguaio do Colo-Colo. A primeira oferta feita pelo Vasco foi de $300 mil ou R$1.600.000 pelo empréstimo do jogador, com opção de compra de R$8.100.000. Ainda não há uma resposta do Colo-Colo sobre a oferta, beleza? Comenta o que você achou do jogo de ontem, da vitória sofrida do Vasco da Gama. Precisava passar por tanto sofrimento. Vamos mostrar a chegada do novo reforço, o colombiano Carlos Cuesta, que faz exames médicos hoje para assinar contrato com duração de 1 ano e meio com o Vasco da Gama. Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso Café Vascaíno. Já começo com a notícia envolvendo o Jair. Jair sofreu uma entorse no joelho direito. Voltando ao Rio de Janeiro, vai passar por exames para detectar a gravidade da lesão. No lance em que ele toma um carrinho criminoso do Aderlan, o senhor Rafael Claus, que foi uma temeridade ontem, marcou um pênalti totalmente inexistente, nem o Gasparzinho estava na linha do retiro, como boa parte da torcida do Sport também não foi, e ele viu o pênalti. E o pior, se o árbitro de vídeo corroborou, pior ainda, mas se ele chamou e o Claus não foi, é brincadeira. Aí depois, o Jair tomou um carrinho criminoso na cara dele, ele não faz nada, segue o jogo, bola roda, aí o Vasco pede para parar o jogo, aí para, substituição. Cara, é sério? É sério que o Claus vai fazer isso? E teve mais, torcedor. Se você não viu o jogo, por volta dos 30 minutos, quando o Sport fez o segundo gol, bola foi pro meio, o Sport foi e trocou. E o Vasco tinha 2 jogadores à beira do campo para trocar também. O David e o Matheus França, que fez a estreia ontem. Ele não deixou entrar. Ele liberou só os do Sport, que a placa não estava pronta, e recomeçou o jogo. Aí mais 1 minuto ou 2, até a bola sair, os caras serem substituídos. Uma vergonha, o Rafael Claus. Uma vergonha, uma péssima atuação ontem. Mas vencemos, mesmo contra o Rafael Claus. Aliás, e não só o Rafael Claus foi mal ontem, o Diniz foi mal também. Aliás, o técnico Fernando Diniz, na minha avaliação, entendo que o Diniz faz um trabalho ainda muito ok no Vasco. Pelo tempo que ele está, pelo tempo que ele já teve em algumas paradas, em especial na Copa do Mundo de Clubes, é um trabalho só ok. Deixa muito a desejar pelo que se esperava. Porque ele é um treinador que foi parar na seleção brasileira. Não é um treinador da prateleira mais baixa, ele é lá de cima. Só que não está mostrando repertório, faz uma leitura de jogo, para mim, muito equivocada, estica demais a corda de saúde dos atletas, mantém atletas que não estão mais em condições físicas de continuar, jogam no sacrifício, e ele não substitui. Verratti e Ryan ontem não tinham mais condições de jogar. Por que o Andrés Gomes não entrou? Ele morreu abraçado com 4 substituições. Oxigenar o time. 50% da equipe você pode trocar, mas o Diniz lê mal o jogo. E ontem foi mais uma vez isso. E o Vasco tomou sufoco do Sport. É para pegar esse jogo, olhar, tirar lições e olhar para frente. Porque agora serão 10 dias até o jogo com o Botafogo, na Copa do Brasil, em que nós vamos decidir na casa deles.
Novo empate? Pênalti. Quem vencer avança. Mas depois tem o Ceará. E aí a gente volta para o Campeonato Brasileiro. Competição na qual o Vasco saiu da zona de rebaixamento. É pouco? É pouco. Mas foi bom. Porque agora você vai com mais moral treinar esses dias, pensar nos seus próximos adversários. E não fica com aquela confusão o tempo todo, pressão. Saiu, desgarrou 2 posições, tem um jogo a menos. Vencer o Ceará vai ser fundamental. Classificar na Copa do Brasil, espetacular. Até porque as semifinais só acontecem 10 e 14 de dezembro, ou seja, depois de acabar o Campeonato Brasileiro. Só que o Vasco precisa encaixar, Diniz, nesse período agora, que você vai ter mais uma vez o time à disposição. Na Copa do Mundo de Clubes, para quem não lembra, antes o Vasco tinha vencido e jogado muito bem contra o São Paulo. 3-1, venceu com autoridade. O que todos os vascaínos esperavam? Que o time performasse na volta. Foi um desastre. Até encontrar uma vitória. Jogava bem, empatava, perdia. O desempenho não acompanhava o resultado. Agora não. O ataque é muito eficiente, mas a defesa continua apresentando vários erros. O segundo gol, não pode o Piton estar com 2 jogadores marcando. Não pode o cara cabecear sozinho o zagueiro. Não pode a arbitragem marcar aquele pênalti? Claro que não pode, mas o Vasco leva muitos gols. O Vasco tem 31 gols sofridos. O ataque marca, mas a defesa é uma peneira. Agora, com os 2 reforços, a gente ganha em qualidade. Com certeza. Carlos Cuesta, que desembarcou no Rio de Janeiro, você já vai ouvi-lo aqui, e o Robert Renan, que foi pro banco e não entrou. Ok, 3 meses sem jogar, Lucas Freitas fez um bom jogo ontem. Mas, de novo, Diniz, esses 10 dias serão fundamentais pro Vasco dizer o que ele quer nessa temporada. Se é passar sufoco no Campeonato Brasileiro, ou se é meio pra cima, quem sabe, Sul-Americana sem susto, uma sorte, uma Libertadores, e na Copa do Brasil como é que nós vamos caminhar. Essa semana pra mim ela é decisiva. Porque se a gente fracassar nos 2 próximos jogos, na sequência é o Flamengo. E aí? Bom, vamos ouvir Carlos Cuesta. Desembarcou ontem à noite no Rio de Janeiro. Agradecer aos meus amigos da BTB Esporte, ao do Jonathan Santos, é todo o time que está lá na BTB fazendo um trabalho fantástico. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês acompanharem como é que foi esse desembarque. Vasco jogava em Recife e ele estava desembarcando aqui no Rio de Janeiro. Antes de botar o Carlos Cuesta, o Alverca acertou a compra por 5 milhões de reais do Figueiredo. Figueiredo, que estava emprestado ao América Mineiro, o América Mineiro poderia cobrir a oferta, cobriu, mas o Figueiredo falou assim, não, eu quero ir para Portugal. E acho que ele faz bem de sair, jogar em Portugal, ganhar maturidade e quem sabe rodar na Europa, porque ele tem talento. Voltando a falar do Carlos Cuesta, agradecendo novamente ao pessoal do BTB Esporte. Chegou, falou com a torcida do Vasco e disse, tá pronto, levo fé, acha um zagueiro firme, de convocações para a seleção colombiana, destro, e que ele acerte a zaga com Cuesta, com o Renan, Robert Renan, perdão, Cuesta e Renan. Contra o Ceará, o Gomora está suspenso. Jair, vai depender dos exames. Tietchan volta, Paulo Henrique volta. Puma foi bem ontem, foi mal não, mas o titular é o Paulo Henrique. Vamos ouvir o Cuesta. Muito obrigado por você ter ficado no vídeo até aqui. Não esqueça, em hipótese alguma, de deixar aquele like maroto. Inscreva-se no canal. Ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do Vasco da Gama. Então, dá essa moral pra gente aí. Combinado? A gente vai ficando aqui, naquele pique, naquele ritmo. Nos veremos no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Fui!